Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade de Deus para a minha alma e abençoa a Mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 11, trecho 27. O coração deve estar vazio de tudo. Encontrando-me com o meu sempre amável Jesus, lamentava com ele que, além de suas privações, sentia meu pobre coração insensível, frio, indiferente a tudo, e como se já não tivesse vida. Que estado lamentável é o meu! Não obstante, eu mesma não sei chorar minha desventura, e já que eu mesma não sei ter compaixão de mim mesma, tenha tu compaixão deste coração que tem amado tanto e que tanto te prometia receber. E Jesus responde: minha filha, não te aflijas por coisas que não merecem nenhuma aflição. E eu, em vez de te ter compaixão destes lamentos e de teu coração, me deleito neles e te digo: alegra-te comigo, porque fiz perfeita aquisição de teu coração, e não sentindo mais nada de suas mesmas alegrias e da vida de seu coração, venho eu mesma gozar de sua felicidade e de sua própria vida. Então, deves saber que quando não sentes nada no teu coração, eu ponho o teu coração no meu coração, e o tenho repousando em doce sono e vou gozando. Se depois o sentes, então a alegria é entre os dois juntos. Se tu me deixas fazer, e eu, depois de te haver dado repouso em meu coração e gozado de ti, virei repousar em ti e te farei gozar dos contentamentos de meu coração. Ah, minha filha, esse estado é necessário para você, para mim e para o mundo. Essa insensibilidade, essa frieza, essa indiferença a tudo, como se já não tivesse vida, e que nós, quando estamos lendo esses escritos, nós vamos, a cada passo que vamos dando nessa formação, nessa vida divina, nós vamos compreendendo que essa frieza, isso que Luísa descreve que está sentindo, é uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque quando a alma vai desapegando das coisas, vai desapegando de pessoas, desapegando de coisas materiais, vai desapegando de suas paixões, de vícios, de tudo aquilo que afasta a pessoa, que está buscando a Deus, como Luísa estava nesse início, da formação dela, ela ainda não compreendia o que Jesus queria dela. Por isso ela estava se lamentando, por ela estar se sentindo assim, Nem compaixão dela mesma ela não estava sentindo e queria que Jesus tivesse compaixão dela, porque ela estava se sentindo assim. E como é esse sentimento, É o sentimento que é o que Jesus quer, dos filhos da divina vontade.
ele se deleita, ele se alegra, porque ele fez uma perfeita aquisição do coração, né? Que o coração não sente mais as suas mesmas alegrias, né? Ele que vem sentir as alegrias no nosso coração. E essa santa indiferença, né? Como nós chamamos, como Jesus também chama no livro do céu, isso que parece uma insensibilidade com as coisas que acontecem. Eu vou explicar como que eu sinto isso na minha vida, né? Porque à medida que nós vamos tendo conhecimento dessas verdades do livro do céu, nós vamos virando nossa cabeça, né? E vamos olhando para o lado certo. Porque quando a gente vive na vida fazendo a nossa própria vontade, sem saber que a vontade de Deus em tudo, né, que ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, nós não conseguimos compreender isso. Então, como que eu sinto essa insensibilidade, né, essa santa indiferença? É como, por exemplo, né, com relação às coisas que têm acontecido, né, no mundo de guerra, de conflitos, de catástrofes naturais. Antes, eu olhava para essas coisas e eu sentia muita pena das pessoas, né? Eu me colocava no lugar das pessoas e ficava imaginando o quanto elas estavam sofrendo com tudo aquilo, né? Pessoas que perdem casas, pessoas que perdem familiares, né? Perdem tudo que têm. Mas hoje eu compreendo, né? Graças às luzes de conhecimento que este livro traz para nós, eu compreendo que tudo isso, né, é permissão de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo isso são castigos, né? A justiça de Deus, ela está em ato de castigar por causa da maldade do homem, por causa do desprezo em que ele, né, está mostrando o que está sentindo com relação às coisas de Deus, pelas ofensas, né, com os pecados graves que têm sido cometidos no mundo inteiro, né, por tanta violência com o próximo, porque no próximo está, né, Jesus, né, nós todos somos irmãos, né, de Jesus, e Ele está em cada coração, né, mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que ela não queira, Ele está ali, né, em muitos ele não tem, ele está ali como um paralisado, ele não tem como se manifestar, porque a pessoa não busca Ele, né, a pessoa tem muito ódio no coração, né, e tudo isso vai fazendo com que a ira de Deus, né, vá transbordando na forma de justiça, né, e os castigos são inevitáveis, né. É como um pai, né? Deus é o nosso pai que está vendo os filhos fazerem coisas extremamente erradas e ele não pode ficar conivente com isso, ele não pode simplesmente ficar olhando sem tomar uma atitude, né? E muitos avisos já foram dados, né? 2000 anos se passaram desde que Jesus veio, né, nos mostrar, né, o que é fazer a vontade de Deus, né, fazer a vontade do Pai, o que é fazer o que agrada a Deus, trouxe mandamentos e está ainda agindo, né, na vida de cada um através de pessoas, né, que Ele envia para falar sobre a palavra dele, né, tem na televisão, tem no YouTube, tem nas mídias sociais, tem vários lugares falando, né, o que Ele quer de nós, e as pessoas não estão buscando isso, elas estão buscando outras coisas, né? Estão buscando como ganhar dinheiro, estão buscando pornografia, estão procurando jogos, estão viciando, né, em celular, vendo TikTok e outras coisas mais, né? São tantos exemplos que faria uma lista imensa aqui do que as pessoas estão colocando no lugar de Deus. E a justiça, né, ela vem castigar para quê? Para o pai dar uma correção no filho, para o pai, né, através do sofrimento, porque quando um filho leva uma surra, o filho sofre a dor física ali, mas o pai sofre a dor no coração. E Deus é assim, Ele castiga, mas Ele está sofrendo junto,
né? Porque em cada criatura está o filho dele. Jesus está em cada coração. E então ele está castigando as pessoas, ele está fazendo o filho dele sofrer também. Então, ele não quer castigar, né? Que pai que gosta de dar uma correção no filho, mesmo que seja um puxãozinho de orelha, uma palavra mais enérgica, né? Que vai fazer a criança chorar. Quem que quer, né? Quem é pai e mãe compreende. Mas Deus, ele quer, né? Que os filhos, né? Se corrijam, né? Se convertam, né, do caminho errado que eles estão indo, que está condenando a alma deles. A alma deles está indo na direção do abismo, né, um caminho que não tem volta. Se a alma dela, quando chegar né, perante Deus lá depois da morte, ela, no juízo dela, a alma dela ver tudo que Deus fez de bom para ela, tudo que ele pessoas que ele colocou, vídeos, né, missas, tantas coisas que ela podia, né, conhecer a Deus e ela não quis, a alma dessa pessoa pode se lançar no inferno. Então, antes que isso aconteça, ele vem, né, fazer com que, através do sofrimento da cruz, a criatura se volte para ele, né, olhe para cima e veja que tem ali um Deus que ama, um Deus que está pronto a perdoar se ela se arrepender, né, totalmente, sinceramente, de tudo que ela fez de errado e, né, pedir perdão e recomeçar uma nova vida com Deus antes do juízo final, né? Então, por isso ele permite tanta coisa e a gente que compreende isso tem essa indiferença, né, olhando, porque nós vemos almas, né? Nós que temos esse conhecimento, né, dessa verdade a respeito da justiça de Deus, nós olhamos com o olhar de Deus e vemos almas que estão ali, né, totalmente perdidas, né, não sabem nem para que estão no mundo, não sabem para onde vão, né? O mundo está fazendo elas se esquecerem que existe céu e que existe inferno, porque elas estão tão presas com a mente dela presa nas coisas do mundo, que elas não conseguem enxergar mais o céu, né? Estão com óculos escuros, né? Não conseguem ver, né, a luz que vem de Deus, né? Que ilumina o caminho delas, para elas seguirem o caminho certo. Elas estão enxergando tudo escuro, né? E acham que não tem saída, que não tem jeito, que Deus nos abandonou, mas não, Ele não está distante, ele está no meio de nós, ele está em cada coração, está ali esperando, né, que a alma, né, que se converta, se volte para ele. Então é dessa forma, né? Por isso ele diz que ele se alegra, né? Porque ele fez a perfeita aquisição do coração. Quando o coração é de Deus, totalmente de Deus, ele não sente mais essa, como que eu posso dizer, esse respeito humano, né, assim, com relação às pessoas, porque ao ter esses conhecimentos, nós vemos almas que precisam, né, se converter para se voltarem para Deus, para irem para o céu, né? Depois do purgatório, sim, mas irem para o céu, né? Jesus quer isso, né? Por isso ele diz que se a gente deixar, ele vai repousar no nosso coração e ele vai fazer nós sentirmos esta alegria, né? Que junto com ele, né? Não vai ser uma alegria só nossa, como eu sentia antes, alegria egoísta, né? Alegria de eu ter feito aquisição de alguma coisa, de eu ter conseguido, sei lá, rezar uma novena lá das 90 Ave Marias, uma coisa assim que é uma coisa só para mim, individual, um mérito meu próprio. Não quando nós estamos vivendo na divina vontade, quando nós estamos
buscando, né, ser formados, né, nessa vida divina que Jesus quer para todos, ele faz com que nós sintamos a alegria junto com ele, porque ele se alegra quando ele vê que um ato de uma pessoa que está vivendo na divina vontade produz uma graça de forma universal. Então, o bem que a alma que vive na divina vontade produz, né, sem ter consciência de qual é, né, é ele que direciona tudo, que nós chamamos de orvalho benéfico, né, que é o bem que vai ser distribuído, né, para todos aqueles que ainda creem em Deus, né. Esse bem vai ser para muitos, né, para muitos de forma tão abrangente assim que envolve presente, passado e futuro, e até as almas do purgatório, até o céu recebem os efeitos, né, do bem que é feito numa alma que vive na divina vontade. Então é grandioso demais, e é uma coisa que não é para alguns, é para muitos. Jesus quer muitas almas vivendo, né, com ele no coração. É o reino dele que vai estar sendo formado no coração de cada pessoa, para depois, né, muito em breve, eu acredito, ele formar mesmo o reino dele aqui na terra, como no céu, que é o cumprimento do Pai Nosso. Então, por isso que nós estamos aqui, né, lendo, meditando, colocando no YouTube tudo o que nós estamos vivendo na nossa vida, né, para que aqueles que lerem, né, e desejarem também viver isso, possam ter o interesse de buscar, né, através do site www.livrodocel.com.br ou no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, que tem no YouTube, onde estão todas as meditações de muitas pessoas que estão num grupo do WhatsApp, que leem, partilham o que elas vivem no seu dia a dia, né, de tudo isso que é aprendido aqui neste livro do céu. Meditamos também outros livros de místicas, como a Maria Valtorta, a monja Maria Cecília Bage, e outros também, outros livros, né, que todos nos fazem conhecer, porque nós estamos aqui neste mundo para conhecer, amar e servir a Deus, né? Servir como? Não é ser servo de Deus, servir a Deus com a nossa humanidade, onde Ele vai vir viver a vida dele em nós. Nós vamos estar servindo a Ele, fazendo com que Ele se sirva do nosso corpo para fazer os atos que Ele quer fazer, os atos que Ele já fazia, o que Ele fez durante os 33 anos, em que Ele... 33 não, 34, porque desde o ventre da Virgem Maria Ele já fazia atos na divina vontade para reparar por todos, né, para dar glória a Deus por todos e para agradecer por todos. E ele fazia esses atos e ele continua a fazer agora, né, naqueles que estão tendo conhecimento desses ensinamentos, né, que a Luísa Picarreta, né, a serva de Deus, Luísa Picarreta, recebeu, né, de Jesus esse dom de viver na divina vontade. Ela foi a primeira pessoa humana, né, que recebeu, né, porque a Nossa Senhora, ela não era pecadora, né, ela era pura, né, então Nossa Senhora, ela e Jesus viveram na divina vontade neste mundo, mas a primeira pessoa que Jesus formou foi a Luísa Picarreta e deixou esses ensinamentos para que outras pessoas, né, no mundo inteiro, né, tem pessoas que meditam esses ensinamentos, mas aqui neste grupo do WhatsApp é o único que nós colocamos assim, através das nossas partilhas, o que nós vivemos na nossa vida no dia a dia, nessa vida divina, na divina vontade. Jesus continua.
Ah, minha filha, esse estado é necessário para você, para mim e para o mundo. Para você. Se você estivesse acordada, teria sofrido muito ao ver os castigos que eu estou mandando e os outros que mandarei. Por isso é necessário te adormecer para não te fazer sofrer tanto. Esse estado que Jesus está falando é como se fosse um anestésico, assim, um embriamento, assim, em que nós conseguimos sentir e para que não possamos sofrer, como eu disse, né? Sofrer em ver o sofrimento das criaturas que estão passando por esses flagelos, né? Que dessa tribulação que nós estamos testemunhando, estamos vendo na televisão. Então, a Luísa, ela ficava assim num estado assim de petrificação, ficava assim num estado de dormência mesmo. Não nesse momento, mas mais para frente ela vai ficar num estado de petrificação, como se ela estivesse morta numa cama. Enquanto ela está nesse estado, Jesus, ele castiga a humanidade, envia castigos, porque ele diz que se ela tivesse acordada, ela sofreria muito de ver esses castigos, e quando ela estava acordada, ela pedia para Jesus enviar os castigos para ela, porque mais para frente também ela vai ser uma vítima. Por enquanto ela está apenas como que adormecida, né? Ela está sentindo um estado de frieza, de insensibilidade, né? Que já é um preparo para ela vir para esse estado de petrificação onde ela vai ficar como morta. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus falava com ela no interior dela ou aparecia, né, sensivelmente assim, visivelmente para ela, ela pedia a ele para não castigar. Até mais para frente, quando ela era uma vítima, ela pedia que os castigos fossem mandados para ela, para que a humanidade sofresse menos, né? E Jesus, muitas vezes, teve momentos que ele deixou de castigar a humanidade, né? De enviar os castigos por causa dela, né? Ela sofria no lugar das pessoas. Mas, né, é necessário, né? É necessário para nós não nos apegarmos ao humano, ao corpo, né? E vermos como Jesus vê, ele vê a alma, né? O corpo sofre, mas a alma ela está se voltando para Deus. Então é isso que ele vê. Ele vê uma alma que está rezando, pedindo para ele, né, ajudar, né, que está se lembrando dele, porque muitas pessoas já não se lembram mais que ele existe. Então, por isso que é necessário para ela. E ele diz que é necessário para ele, né? Ele diz: é necessário para mim. Quanto teria sofrido se não te contentasse, se não tivesse condescendido com o que você quer, e você não me tivesse permitido que eu mandasse os castigos. Então era necessário te anestesiar. Em certos tempos tristes e de necessidade de castigos, é necessário escolher o caminho intermédio para nos fazer menos infelizes. Jesus, ele quer contentar a alma que vive na divina vontade. Então, se ele contentasse ela e com o que ela queria, que é que ele não mandasse os castigos, então ele ia sofrer, porque a justiça obriga ele a castigar. E a Luísa ia obrigar ele a não castigar. Então, ele ia sofrer. Então, ele precisava anestesiar ela, porque ele precisa obedecer à justiça, né? Então, ele diz que em certos tempos tristes e de necessidade de castigos, é necessário escolher o caminho intermediário para nos fazer menos infelizes, né? Porque ele ia adormecer ela não ia ficar infeliz, porque ela não teria visto os castigos. E Jesus também não ia ficar tão infeliz, porque ele não ia estar fazendo o que ela queria.
porque ela estava adormecida, então ele podia castigar. Então é um caminho intermediário, né? É um meio termo. Então é assim, dessa forma que Jesus age. E ele diz que também esse estado dela é necessário para o mundo. Por quê? Porque se ele quisesse desabafar com uma alma que vive na divina vontade, né, mostrando para ela o que ele, né, o que ele está fazendo no mundo, né? Quando nós abrimos, por exemplo, o YouTube, e vemos ali sobre a guerra, né, sobre os conflitos, sobre toda aquela barbaridade que está acontecendo, né? E então, e nós quiséssemos, né, sofrer no lugar de Jesus, né, sofrer junto com Ele, né, o nosso coração, ele sofre, né, não é que nós queremos, mas nós sofremos o que Jesus sofre, nós sentimos a dor do coração dele, porque são almas, né, almas são, que estão sofrendo ali, e Ele está naquelas almas. Então, se Ele quisesse nos contentar dando ao mundo, não dando ao mundo os castigos, a fé, a religião e a salvação teriam quase desaparecido do mundo, porque os ânimos são dispostos nesse tempo a abandonar, né? Abandonar a fé nesses tempos de sofrimento, de tribulação, né? Então, se acontecesse muitos castigos, as pessoas iam abandonar a religião e iam deixar de ser salvas, né? Se nós quiséssemos que Jesus não castigasse. Então, com o castigo, as pessoas elas voltam o olhar delas para Deus, elas voltam a ter fé em Deus de que Ele pode reverter aquela situação, né? Ele pode mudar, né, as coisas. E as pessoas, assim, passando por momentos de tribulação, elas voltam para a igreja, elas voltam a rezar. Então a salvação, ela vai acontecer quando elas crerem em Deus por causa do sofrimento. E Jesus diz: "Ah, minha filha, deixa-me fazer a mim quanto te deva manter desperta e quando adormecida. Não me dissestes que faça de ti o que eu quero? Acaso queres retirar a tua palavra?" Então Jesus está dizendo para ela deixar ele agir na vida dela, para ela se entregar, né? Entregavam totalmente nas mãos dele. Quando ele quisesse que ela ficasse desperta, atenta, né, às coisas que estão acontecendo, ele ia permitir. E quando quisesse que ela ficasse adormecida, desatenta, desligada, né, ele ia também permitir que isso fizesse, né? Ela não concordou que ele fizesse dela o que ele quisesse, né? Então ele estava falando: você quer retirar a sua palavra? Você quer voltar atrás? Né? E ela diz: jamais, Jesus, mas temo que eu me tenha feito mal e por isso me sinto nesse estado. E Jesus diz: escuta, minha filha, acaso entrou em ti algum pensamento, afeto, desejo que não seja para mim? Se alguma coisa disto tivesse entrado, deverias ter medo, mas se nada disso existe, é sinal de que o teu coração está em mim e eu o faço dormir. Então, assim somos nós, né? Nós que estamos aqui sendo formados, né? Nós temos que ter todos os nossos afetos, os nossos desejos, tudo para Jesus. Nós não temos que ficar com o olhar sobre as criaturas que estão sofrendo. Não, quem está sofrendo é Jesus. Jesus que está sofrendo de ver tudo que ele fez na paixão, tudo que ele, né, fez por amor, né, nos perdoando, né, sofrendo o nosso lugar. E as pessoas agora só pensam em coisas do mundo, não pensam nele. E ele sofre porque ele quer os filhos dele todos com o mesmo pensamento, né, um pensamento nele, né, para que haja essa correspondência de amor, porque ele ama muito. E quem
ama, corresponde, né? Tá sempre pensando no que Deus quer. Não vai cometer pecados porque vai saber que Jesus vai sofrer. E a pessoa que ama Jesus não quer que Jesus sofra. Então, ele diz, né, que se alguma coisa disso, afeto, desejo, né, e pensamento, não entrou na nossa mente, então a gente não precisa se preocupar, porque é sinal que o nosso coração está nele. Então ele nos faz adormecidos, né? Ele faz a gente sentir essa santa indiferença, né, essa a gente compreende, né, o paraquê do sofrimento do mundo. Então é como se a gente ficasse adormecido, como a Luísa estava, né? Sem sofrer com o sofrimento das pessoas, mas estar unido a Jesus no sofrimento dele, né? O que importa é ele. Então depois Jesus acrescentou: eu faço de todos os modos, faço as adormecidas de amor, as ignorantes de amor, as loucas de amor, as doutas de amor, mas de tudo isso, sabes qual é a coisa que mais me importa? Que tudo seja amor. Tudo o resto que não é amor, nem sequer é digno de um olhar. Então, em tudo tem que estar o amor. E o amor a quem? Amor a Jesus, né? Amar tudo o que acontece é o amor dele, né? Em tudo está o amor dele. Porque quando a criatura que está sendo castigada, ela está sendo castigada porque cometeu muito pecado, então ali está o amor de Deus. Por quê? Porque a pessoa ela teve a liberdade de escolher fazer o pecado, né? Jesus ele nos criou totalmente livres, né? Isso é o amor. Nós não somos escravos dele que temos que obedecer, senão ele nos castiga, né? Não. O castigo é justamente o amor. O castigo é justamente para fazer a criatura que está com a cabeça virada para o outro lado virar para ele, né? Olhar para cima, olhar para o céu, parar de olhar para o próprio umbigo e achar que pode fazer as coisas sem Deus, achar que pode viver nesse mundo sem Deus, né? Então o amor dele está em tudo, está no castigo, está na cruz que a pessoa está passando, porque ele quer a alma, ele anseia a alma, ele ama demais, e ele não quer perder os seus filhos, né? E ele então permite que essas coisas aconteçam. Então tudo é o amor. Amém? Fiat.